Olá pessoal, mais uma vez estou aqui convidando a sua atenção para o esclarecimento da verdade. A verdade não do homem, não a verdade relativa, mas a verdade absoluta, a verdade de Deus. Quero convidar você a raciocinar comigo. Se eu, você ou qualquer pessoa fizer uma pesquisa, sair perguntando a todas as pessoas se elas crêem em Deus, qual será a pergunta delas? Se você fizer uma pergunta, as pessoas saírem fazendo uma pesquisa, se elas confiam em Deus, qual será a resposta delas? Se você sair fazendo uma pesquisa diante das pessoas e perguntando às pessoas, você crê em Deus? Você é de Deus ou não? Você tem fé em Deus ou não? Qual será a resposta dessas pessoas? Lógico, óbvio, claro e evidente que vai ser: creio em Deus, eu sou de Deus, eu tenho fé em Deus, eu sigo a Deus. Todos vão dizer isso, independente da religião, de qualquer conceito doutrinário, teológico, intelectual, filosóficos. Todos vão dizer que é de Deus. Mas o importante é a gente conhecer princípios, não é? Observe uma coisa: quando a polícia quer descobrir um crime, quando a polícia investiga um crime para descobrir o autor do crime, ela faz o quê? Ela vai investigar o princípio de onde tudo começou. É ou não é? A polícia, ela vai procurar o princípio da origem daquilo que foi causado. A mesma coisa devemos fazer em relação a Deus. Porque dizer que crê em Deus, todo mundo diz. Dizer que é de Deus, o mundo diz. As pessoas estão vivendo aí sua fé, sua crença, sua religião, sua obra, sua caridade, suas práticas, seus conceitos, sua teologia, seu entendimento. As pessoas estão por aí dizendo que é profeta, que é pastor, que é enviado, que teve visão, que teve revelação, que está ensinando o caminho de Deus. O mundo vive isso. Todos vivem e dizem isso. Mas o próprio Deus Criador de tudo e de todos, Ele não nos deixou cego. O homem torna-se cego pelo justo motivo de não se dirigir pela luz de Deus, que é a palavra. Por isso que o homem anda dentro de uma vida cega diante de Deus, com seu entendimento entenebrecido e separado da vida com Deus. Paulo vai dizer isso, Efésios 4, 17 e 18. Dá uma lidinha lá. Que estão separados da vida com Deus por causa do entendimento entenebrecido, da ignorância do coração e da dureza. Porque Deus, Ele não criou o ser humano e disse: olha, cada um viva como quiser. Deus estabeleceu princípios, regras, ordenanças, mandamentos. Deus deu ao homem orientação, instrução, ordenância para o homem que quer continuar com Ele, vivendo na bênção dEle, na comunhão dEle, permanecer. E justamente a causa pela qual o homem caiu, perdeu a comunhão com Deus, a vida com Deus, se afastou e foi para a morte, que é a condenação, e viveu dentro da maldição por não estar na direção de Deus, foi por causa disso.
por o homem não dar ouvido àquilo que Deus determinou e seguir o que ele entendia, o que ele achava, o que ele escolheu, não pela direção de Deus. Está entendendo isso? Porque o homem é livre para tomar decisões e escolha e caminhos. Mas se você quer ser bem-aventurado, você tem que viver sua vida na direção de Deus. Deus estabeleceu regras, princípios, meios, e principalmente para o homem que está perdido, Deus colocou uma porta, um caminho, um meio para esse homem perdido. E o homem tem que ser prudente, se manter fiel, porque isso não é mérito do homem, isso não é virtude do homem. A palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, vai nos dizer que é dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus, temer a Deus, porque ele vai trazer a juízo aqueles que não estão andando dentro da direção da ordenança dele. Pode andar. Você é livre para escolher. Agora, você não é livre do juízo. Você não é livre, nem eu, da condenação, da sentença, da punição, do salário do pecado. Nós somos livres para escolher não andar dentro da direção de Deus, mas não somos privados das consequências. Está entendendo isso? Se você ler lá em Hebreus 4, 12, vai dizer assim, que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. O homem, crendo ou não, ele vai se encontrar com Deus. Porque diz a Bíblia aqui, o corpo desce à terra de onde veio. O espírito volta para Deus. Eclesiastes 12, 7. Esse volta para Deus diante da escolha que ele fez, ou para a salvação, ou para a condenação. Já segue destinado ao caminho eterno que o homem escolheu em vida. Ou morte eterna, seguindo ao juízo, ou descanso eterno, indo à salvação. Depois da morte. Crendo ou não, o homem vai ter que se encontrar com seu Criador para a prestação de conta. Romanos capítulo 14, versículo 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E a palavra de Deus vai dizer, Naum capítulo 1, versículo 3, Deus não toma o culpado por inocente. Lá em Salmos capítulo 7, versículo 11 e 12, Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, já aguarda ele o juízo. Já está preparado. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. O apóstolo Paulo pregando essa verdade, advertindo um povo que estava dentro de uma direção anátema, sem andar dentro daquilo que Deus ordena. E andando contrário, Paulo vai dizer, Atos 17, 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É o homem que tem que se arrepender, porque Deus tem determinado um dia que vai julgar. O homem está advertido desse dia. O homem está sendo avisado do juízo. O homem está sendo advertido, convidado a se arrepender, e a crer, e a andar, e a entrar, e a seguir na direção por onde ele vai ter o livramento, que o próprio Deus mostra. É o homem que tem que se arrepender, se converter e aceitar o caminho que Deus mostra a ele, para ele se salvar, porque se ele não crer e permanecer no caminho que ele está, será condenado. Jesus disse isso, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A condenação é uma realidade. Ninguém vai escapar dela. Bom dia. É isso que eu quero que você entenda. Deus estabeleceu um princípio.
Deus estabeleceu um meio. Deus estabeleceu um caminho, uma porta, uma saída para que o homem perdido, julgado e condenado viesse a ele, para que o homem que está sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, sem a vida de Deus, voltasse a ter vida com Deus. O homem sem Jesus, ele é alvo da ira de Deus, está guiado pelo curso desse mundo, dominado pelo príncipe das potestades do ar, filho da desobediência, sem Deus, sem paz e sem salvação, não fazendo parte das promessas de Deus, perdido neste mundo, indo a juízo. É o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, dá uma lidinha lá. Efésios capítulo 2, versículo 12 ao 14. Leia a palavra. Busque o conhecimento de Deus, para você conhecer essas verdades, que por onde você pode ser liberto do engano e da mentira, que muitos estão vivendo em nome de Deus. É por isso que eu estou dizendo, se fizer uma pesquisa e perguntar a qualquer pessoa, você crê em Deus? Ela vai dizer, creio. Você tem fé em Deus? Ela vai dizer, tenho. Qual é o seu destino eterno final? Ela vai dizer, descanse com Deus. Todos vão dizer isso. Dentro das religiões, ou não religioso, ou profano, ou não profano, ou ateu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia dá uma definição. A Bíblia mostra o princípio de quem é de Deus, de quem está em Deus, de quem está em Deus para a salvação, de quem é nova criatura. A Bíblia dá um princípio, dá uma definição. Ela mostra. E isso é uma convicção da própria pessoa que está em Deus. É dada pelo Espírito Santo. Tem gente que tem a sua convicção de que é de Deus por causa da sua obra religiosa, da sua virtude, da sua bondade, da sua religião, da sua igreja, da sua devoção às práticas e às suas penitências religiosas. Tem gente que acha que é de Deus por esses princípios, por esse mérito, por esses caminhos. Mas a Bíblia não ensina isso. O próprio Deus vai dizer que quem é dele guarda a palavra dele. O princípio de quem é de Deus é quem está na palavra. Não é quem está em nenhum outro lugar, ou religião, ou coisa assim, ou ninguém que pratique uma obra e a outra e o outro não. Eu sou de Deus porque eu faço o bem. Você não é porque faz o mal. Fazendo bem ou não, todos estão perdidos de Deus. Todos estão separados de Deus. Romanos 5,12. Porque como pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Como é que alguém diz que está em Deus por meio das obras, da prática, da religião? Se Pedro vai pregar dizendo, Atos 4,12, em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome é dado debaixo dos céus, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. O próprio Jesus vai dizer, João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E hoje as pessoas estão entendendo, estão crendo, estão firmadas, alicerçadas numa fé vã, mentirosa, falsa, de que são de Deus, porque estão dentro de uma religião, porque estão cumprindo uma obrigação religiosa, porque estão dentro de uma vida de sacrifício, de obediência, de formalidade religiosa. Elas entendem que são de Deus por causa disso. Mas quando a gente examina a palavra, quando a gente examina as Escrituras, e o próprio Jesus vai dizer isso, toda a Escritura testifica dele. Não é de vida religiosa, não é de obra religiosa, não é de bondade do homem, porque o homem é bom, é ruim. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, testifica de Jesus que para o homem alcançar a vida com Deus novamente, é por ele. O próprio Jesus vai dizer isso, lá em João 5,39. Vós examinais as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim. Não é por meio de obra religiosa, de igreja, de religião, de caridade, de bondade, de obra social, de virtude do homem, que o homem vai a Deus, encontra a salvação, tem comunhão com Deus, está vivendo com Deus. É por Jesus. Ele disse isso. Então, se perguntar às pessoas, você é de Deus? Todas vão dizer, somos. Mas quando a gente vai examinar as Escrituras, a gente vai ver que não, essa verdade não procede. Manda eles analisarem o princípio de fé dele, o entendimento deles,
aonde eles estão firmados, para poder dizer que é de Deus. Procure entender qual o conceito deles, o entendimento deles. Porque a Bíblia mostra quem é de Deus e quem não é. A Bíblia dá uma direção de princípios. Se você pegar a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se você abrir a palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo João, no versículo, porque não tem capítulo, versículo 9 e o 10, você vai ver o apóstolo João dizer assim, inspirado por Deus, a palavra de Deus ali, todo aquele que prevarica e não persevera, aonde? Dentro da igreja? Na obra de caridade? No bem? Na bondade? Na obrigação? Na obediência ao que manda os homens dentro da igreja? Segunda carta do apóstolo João, capítulo, versículo, porque não tem capítulo, versículo 9 e o 10. É muito importante você atentar para isso. O apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, observação, na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não tem a Deus. Logo, quem não está vivendo dentro da direção do princípio, do ensino, da formação da doutrina de Cristo, não tem a Deus. Pode estar em igreja, religião, qualquer canto, fazer isso, fazer aquilo. Se não tiver na doutrina de Cristo, não tem a Deus, não é de Deus. O próprio Jesus vai dizer isso. Afirmando isso. Quando a gente vê Jesus chamando a atenção dos discípulos, dizendo assim lá em João 15, versículo 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é assim que eu me torno de Deus. Estando em Cristo, não é só dizer que crê, é estar guiado por Ele, pela palavra, a doutrina de Cristo. Quantos estão aí professando a fé, dizendo que é cristão, dentro de igreja que diz que é o evangelho, dizendo que é a igreja evangélica, dizendo que é de Deus porque está dentro de igreja evangélica, mas não estão no evangelho, não estão na doutrina de Cristo. Jesus não disse que ser dele é estar dentro de alguma igreja, ou religião, ou fazer isso e aquilo. O apóstolo, gente, meu irmão, eu só prego aqui, eu só levo instruções para esclarecer vocês, para mostrar a vocês a realidade daquilo que vocês precisam conhecer. Se você abrir a Bíblia lá, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 2, é muito importante você conhecer isso e aprender o que isso nos ensina e nos adverte. Paulo vai advertir os irmãos diante de uma questão doutrinária que estava contrariando a verdade do evangelho, sendo pregada no meio dos irmãos, deturpando a verdade do evangelho, tirando os irmãos da direção do evangelho. Paulo vai agora fazer uma defesa, corrigir os irmãos, advertir os irmãos e dizer, se vocês não permanecer no evangelho que eu vos tenho pregado, vocês não podem ser salvos, vocês não podem se salvar. O evangelho a salvação é crendo no evangelho. O evangelho é Cristo, o que ele ensinou. Eu tenho que estar em Cristo e o que ele ensinou está guiando minha vida. Se eu me desviar por outro caminho, seguir outra doutrina, eu me perco. Como muitos têm se perdido seguindo doutrina de demônios, a Bíblia adverte sobre isso. Apostatado da fé, sendo levados por vento de doutrina, vivendo o evangelho anátema. Aquilo que não é a doutrina de Cristo. Ser de Deus, estar em Deus, ter fé em Deus, não é viver uma religiosidade, ser religioso, estar dentro de igreja, viver uma vida do bem, na forma religiosa. Jesus, ele vai dizer, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. João 8,47.
E Jesus falou isso num contexto onde ele estava reprovando os religiosos, que dizia que era de Deus. Ei, e o interessante nesse contexto é que Jesus vai dizer para os religiosos que eles são filhos do diabo. Olha para aí, meu irmão. Por que Jesus disse que eles eram filhos do diabo? Eles viviam a religião, eles eram do bem, eles faziam caridade, eles viviam sua formalidade, sua forma de vestir, usos e costumes. Ele cumpria os cultos, os rituais, o sacrifício. Porque Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Primeiro, rejeitaram a verdade de Deus. Logo, todos que rejeitam Jesus e não recebem a palavra dele, não é de Deus. Rejeita. Despreza. Esse religioso judeu desprezavam Jesus, não aceitavam a palavra dele, não paravam para refletir, não paravam para analisar o que Jesus falava e não aceitaram a doutrina de Cristo. Quiseram continuar com os seus ensinamentos que eles formularam como princípio de Deus para o homem ter uma vida com Deus, dentro dos princípios formulados pelos homens. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 15, 8 e 9, que o povo adorava a Deus em vão, sendo guiado por esses princípios dos homens, que não é de Deus, que não era o Evangelho. Adorava a Deus em vão. É o que muitos hoje estão vivendo. Uma vida em vão, uma vida vã, uma adoração vã. Estão mortos com o nome de que vive. Estão bem distantes de Deus e cada dia mais distante dele, porque não estão dando ouvido à palavra dele. Estão vivendo no caminho pensando que são de Deus, que estão indo para Deus, que não é o princípio do Evangelho, que não é a doutrina de Cristo. E eles não param para refletir. Estão igual aos judeus, pensando que são de Deus, a ponto de desprezar o que estão levando a doutrina de Deus. O ensino de Deus, eles não aceitam. Dentro das religiões, eles não aceitam. Por isso que eu sempre digo, é mais fácil a pessoa que está roubando, matando, bebendo, se prostituindo, se converter a Jesus do que um religioso dentro dessas religiões ou dentro dessas igrejas. Porque eles estão entendendo, dentro de uma mentira, onde estão firmados, que são de Deus e os outros não, porque eles estão dentro da vida religiosa deles. Eles acham que esse é o caminho, é o princípio que torna eles ser de Deus. Qual é o princípio que leva uma pessoa a ser de Deus? Não tem outro texto mais importante para eu confirmar o que eu estou pregando aqui do que Jeremias capítulo 7, versículo 22 ao 24. Leia e você vai ver essa verdade que eu estou falando aqui. Diante de todos os textos que eu dei aqui. Não foi isolado. Eu não estou jogando texto aqui em vão para atrair tua atenção. Eu estou citando texto para despertar o teu entendimento para o que a palavra nos adverte. Jeremias 7, 22 ao 23. Deus vai dizer ao povo de Judá, repreendendo esse povo, justamente por isso, pela vida religiosa. Deus vai dizer, vocês só serão o meu povo, e eu só serei o vosso Deus, se vocês ouvirem e guardarem a minha palavra e terem o cuidado de fazerem tudo o que eu vos mando, senão vocês não são meu povo. Não adianta sacrifício, não adianta religião, não adianta estar dentro de igreja, não adianta devoção, não adianta submissão, não adianta viver bonitinho dentro de usos e costumes, não adianta deixar de usar isso ou usar aquilo, não adianta querer ser do bem, fazer obra social, caridade, se você não tiver na doutrina de Cristo, não tenha Deus, não está em Deus. Não se engane, reflita, analise, observe o que eu estou pregando aqui. Vida com Deus é questão de entendimento. É questão de iluminação no entendimento. É questão de transformação no entendimento. Para que então assim eu possa estar vivendo com Deus. Vida com Deus não é questão de eu ser filiado a uma religião, a uma igreja e passar a viver a vida religiosa. Que você entenda isso e receba essa palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação é por meio do entendimento. Para você crer, seguir, se convertendo. Andando em Cristo, por Cristo, na doutrina de Cristo. Não de igreja alguma. Não de religião alguma. Não de homem algum. Então, cuidado. Você que diz que é de Deus, que tem fé em Deus, que está servindo a Deus, examine a sua fé, aonde está firmada o princípio, a instrução, a orientação
toda a sua prática de vida religiosa se está sendo conduzida pela doutrina de Cristo. Porque senão, você não é de Deus. Digo com toda certeza, não estou julgando. Estou afirmando pela palavra que me dá autoridade. E eu vou terminar deixando o que Paulo disse aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, no versículo 5, leia, vai examinar. Paulo vai dizer: irmãos, examinai-vos a vós mesmos, para ver se permanece na fé, ou se já não fostes reprovados. Isso é uma realidade. Nós temos que nos examinar, ser prudente, todo dia, toda hora, aqui, ó, no nosso entendimento, o que estamos recebendo, como estamos sendo instruídos, o que estamos aprendendo, quem e o que estão nos ensinando. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuida de ti, olha a importância, e da doutrina. Tem mais gente preocupada com a sua vida religiosa, com a presença de culto, de igreja, de obrigação, com a sua devoção, com a sua formalidade. Cuidado, cuidado. Tem mais gente preocupada de não usar brinco, de não cortar cabelo, de não usar maquiagem. Cuidado. Tem mais gente preocupada em não usar camisa de manga curta, em não usar saia acima do joelho. Tem mais gente preocupada com o seu cabelo no cocó, em não usar maquiagem. Tem mais gente preocupado em cumprir a ordem que o pastor mandou, de estar no trabalho, de estar no culto, de fazer as obras de igreja. Cuidado. A Bíblia não manda você ser prudente nisso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai advertir Timóteo da seguinte forma, dizendo assim: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. A doutrina de Cristo não é de estar preocupado em cumprir as normas, ordenança, obrigação de doutrina de igreja, ordem de igreja. Tu tem que ter cuidado, tem que ser prudente, tem que priorizar a tua vida na direção, sendo instruído, firmado, submisso, obediente, jurando fidelidade. Não é a obra de igreja de homem, é a doutrina de Cristo, para que tu possa continuar na direção da salvação, porque senão já estás desviado e não sabe. Pensando tu que está vivo, tendo nome de que vive estando morto. Cuidado, irmão. Você não escuta uma advertência dessa para exortar você hoje dentro de muitas igrejas. Porque as muitas igrejas, os púlpitos, é para massagear o ego do povo. Prepara a mesa, grande vai ser o culto de ação de graça. É só isso que o povo ouve nas igrejas. Deus está dizendo que tua bênção vai chegar essa semana, que foi até hoje. Deus está dizendo que é providência. Deus assinou o papel. Deus está mandando te dizer: aquieta teu coração, que a vitória vai chegar. É só isso que o povo ouve dentro das igrejas. Mas você precisa ouvir isso que você está recebendo agora, para a edificação da tua fé, para que tu esteja firmado em Deus. Te preocupa em ouvir e viver praticando a palavra de Deus. Não formalidade de igreja, devoção de igreja, dentro de sermões de igreja. Vou terminar com a palavra de Jesus, o nosso Senhor. Mateus 7, 23 e 24. Jesus vai dizer: eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Esse edifica sua casa na rocha. Deus abençoe, que em nome de Jesus Cristo, a luz de Deus agora que foi levada a você através dessa instrução, ilumine o teu entendimento, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quer aprender mais? Quer ter mais esclarecimento de assuntos, de conhecimento, para você não seguir o caminho do engano e da mentira? Não apostatar da fé? Vá ler a Bíblia. E se você quiser um material já pronto, use a Bíblia e vá lá no meu canal no YouTube ou lá no Kawai. Tem vários vídeos de instruções, com muitas instruções, explicando, esclarecendo você do que você precisa conhecer. Use a Bíblia. Não creia no que eu prego. Não creia na instrução dos meus vídeos. Mas examine, seja prudente, se o que eu estou ministrando condiz com aquilo que eu estou usando a palavra para pregar. Se a palavra me autoriza ou não.
Eu prego com autoridade, não é de pastor nem de igreja, nem de ministério algum. Eu prego com a autoridade da palavra de Deus. Alguém disse assim, não, mas quem tem que enviar é a igreja. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia que quem envia é a igreja? Quem envia é o próprio Deus. Estão fazendo de igreja, principalmente essas igrejas que não é a de Cristo. Estão fazendo dessas igrejas, instituições, o centro, a rocha, o alicerce, o fundamento. Porque tudo desse povo é igreja, 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 igreja. É na igreja, é pela igreja, é na igreja. É não, é em Jesus, é por Jesus, não é por igreja. Ninguém pode botar outro fundamento além do qual já está posto. Não é igreja nenhuma, não é essas instituições, essas denominações, essas casas de alvenaria. O local para a gente estar firme na presença de Deus não é a igreja, é Jesus. Jesus é a rocha, é o fundamento que ninguém pode pôr outro, e quem não estiver alicerçado nele está com a sua vida na areia. Uma fé vã vai se decepcionar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui é assim. Aqui você não ouve reteté, nem blá blá blá, nem conversa mole, nem sermão aqui de santidade, de autoridade do homem. Aqui você escuta a verdade que liberta, a exposição da palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples, para que não morra na sua simplicidade, seguindo no caminho da maldição. Aqui é assim, é a palavra, nada além da palavra.